Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, irmãos, o tema especificamente do sermão 3 é Jesus comissiona a igreja para fazer parte da história da vida das pessoas. Gostaria de começar localizando você no texto. Que parte da história de Jesus e da igreja nós estamos quando nós lemos esse texto? O que é que havia acontecido aqui? Jesus tinha acabado de ressuscitar, as mulheres haviam ido ao sepulcro, ao túmulo, encontram no vazio, o texto diz que houve um grande terremoto, um anjo removeu a pedra do sepulcro, os guardas ficaram amedrontados, a Bíblia diz que eles ficaram como que mortos. O anjo fala para as mulheres que Jesus havia ressuscitado, ele não estava mais ali. Os guardas recebem suborno dos líderes judeus para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. E essas mulheres recebem a visita do próprio Jesus, que diz para elas que elas dissessem aos demais discípulos que ele haveria de encontrá-los no monte da Galileia. Então, o primeiro ponto que eu quero convidar você a observar nesse texto, esta parte que nós lemos do versículo 18, onde Jesus diz aos seus discípulos, quando o Senhor os encontra lá na Galileia. O que é que o Senhor diz para eles? Oi. Toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. Essa palavra que nós temos aqui no texto, no texto original, a nossa Bíblia está em português, mas o texto é escrito em grego. E a palavra que está aqui é a palavra exousia, que é traduzida como autoridade, como nós lemos aqui na nossa versão, revista e atualizada. Mas se você ler, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, a ARC, ou Almeida Corrigida Fiel, você vai encontrar o texto dizendo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, esse termo que é traduzido para nós aqui, como autoridade, exousia, ele significa o poder, aqui nesse texto, e o direito de usar esse poder. Aí, diante dessa realidade, então você pergunta, como assim que Jesus... Será que Jesus não tinha poder até então e passou a tê-lo agora? Bom, a verdade, obviamente, que Jesus, como Deus que é, ele sempre teve todo o poder, ou seja, onipotência. Quando Jesus se encarna, ele deixa a sua glória, se humilha na forma de homem, ele não abre mão do seu atributo onipotência. Muitas pessoas olham e dizem assim, poxa, Jesus abriu mão de tudo para se fazer homem. Então Jesus deve ter
aberto mão dos seus atributos. Jesus não podia abrir mão dos seus atributos, porque os atributos de Deus são inerentes ao ser de Deus. Os atributos de Deus não são algo que é acrescentado a ele, podendo haver variação para menos ou para mais. Deus não pode ser mais poderoso do que ele é, porque se ele pudesse se tornar mais poderoso, então ele não seria onipotente, que é aquele que tem todo o poder. Então Jesus não poderia abrir mão dos seus atributos, porque ele estaria negando aquilo que ele é Deus. E Deus não tem todo o poder, Deus é todo o poder. Os atributos de Deus, e especialmente esse que nós estamos citando aqui, o poder, é algo que faz parte do seu ser, e ele não seria Deus se ele não fosse onipotente. O Evangelho de Mateus, afinal de contas, se você já o leu, e eu espero que sim, se não o leu, recomendo que o faça. O Evangelho de Mateus, o tempo todo, vai salientar, vai destacar, vai ressaltar exatamente essa verdade, que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade. E se você está com a sua Bíblia aberta, como eu recomendo que esteja, para acompanhar os muitos textos que nós citaremos, você pode conferir que em Mateus 7:29, lemos que Jesus tem autoridade em seus ensinos. Em Mateus 8, do 1 ao 13, lemos que Jesus tem autoridade para curar. Em Mateus 9, capítulo 6, nós lemos que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Em Mateus 10:1, nós lemos que Jesus tem autoridade sobre Satanás. Então, a questão definitivamente não é se Jesus tem autoridade. A questão que nos faz parar para pensar diante desse texto é se ele sempre teve autoridade, porque agora, no versículo 18, ele está dizendo: toda autoridade me foi dada. Parece que não faz sentido. Ele já tinha autoridade, Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades, Jesus tinha autoridade sobre a fome, Jesus tinha autoridade sobre os demônios, Jesus tinha autoridade sobre o vento e o mar, manda eles se acalmarem e eles se acalmam. Jesus tinha autoridade sobre o coração do homem, porque Deus tem poder sobre o coração do homem. Deus endurece o coração de Faraó e Deus abre o coração de Lídia. Jesus é Deus. O coração dos reis está na mão dele, o coração dos homens está na mão dele. Ele tem autoridade sobre a morte, porque ele é a própria vida. De modo que ele olha para a filha de Jairo, diz: Talita cumi, e a menina ressuscita. Ele encontra-se diante de um velório que vinha seguindo, e no esquife está um jovem morto, o filho da viúva de Naim, e ele o ressuscita. Lázaro, o amigo, morreu, e ele diz assim: Lázaro, vem para fora, e ai de Lázaro, mesmo morto, não obedecer à voz daquele que é o Senhor do universo. Não quero saber se está morto, eu disse: vem para fora. Quem vai contestar, desobedecer à voz do Senhor? Quem faz isso às vezes somos só nós, não é verdade? Às vezes a gente acha que pode desobedecer à voz de Jesus, mas nem a morte desobedece. Na verdade, para Jesus morrer, a morte não pôde matá-lo, porque o aguilhão da morte é o pecado, e Jesus jamais pecou, ele precisou se entregar. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Agora, que autoridade é essa que ele está reivindicando no verso 18, se ele já tem autoridade? Bom, há uma questão importante que você precisa entender. Antes de vencer a morte e ressuscitar, o uso do poder de Jesus estava restrito. Como disse, Deus não pode abrir mão dos seus atributos. Então, quando Jesus se encarna, ele não abre mão dos seus atributos, ele abre mão do exercício total dos seus atributos. Então, ele vai exercer esses atributos com uma certa limitação.
Mas é importante nós entendermos que essa limitação não é externa, essa limitação é interna. Essa limitação não é uma limitação imposta, essa limitação é uma limitação propositiva. Ele tem um propósito e em função desse propósito, o seu poder é limitado. Mas não é que o seu poder é simplesmente limitado, o seu poder é autolimitado, ou seja, ele próprio impõe esse limite sobre o seu poder. Se não vejamos, está com a sua Bíblia aberta aí? Dedos afiados de crente que ama a exposição bíblica? Então vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 4. Ele cura o leproso, mas ele diz assim: não o digas para ninguém. Como assim, Senhor? O Senhor é Deus, eu tenho que falar o que o Senhor fez. Não diga. Mateus 9:30, ele faz os cegos enxergarem, mas ele diz para eles assim: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Não fale para ninguém. Senhor, eu quero contar, eu estou vendo. Fica quieto. Não fala. Mateus capítulo 26, versículos 47 e 53. Nós vamos ler que uma turba vem prender Jesus com espadas e porretes. É esse mesmo termo bíblico, não se assuste, porrete. Algumas traduções vão dizer varapaus. Eles vêm para prender Jesus. E aí, nós sabemos o que acontece. Pedro se precipita, lança a mão da espada, corta a orelha de Malco, Jesus põe a orelha dele no lugar. E Jesus fala assim: se eu quisesse, eu oraria, pediria ao meu Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos aqui. Eu poderia destruir esses homens assim, ó. Mas não fez. Por fim, só à guisa de exemplificação da restrição autoimposta do poder de Jesus, Jesus na cruz, está crucificado. Nós lemos isso em Mateus 27, capítulo 40, versículo 40. Jesus está crucificado e homens zombadores passam diante dele, meneiam a cabeça e dizem para ele assim: salva a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Eu te pergunto, será que Jesus não poderia descer da cruz? Ele é Deus. Será que ele não teria poder para simplesmente com o pensamento, telecinese, fazer assim, vum, sai o cravo de uma mão, vum, sai o cravo da outra, vum, sai o cravo dos pés. Ele sai flutuando e com um piscar de olho destrói todos aqueles que o crucificaram. Poder para isso ele tinha. Agora, se Jesus desce da cruz, a sua alma desceria para o inferno. Todavia, ele permaneceu fiel à vontade, ao propósito de Deus, até a morte. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Aí agora vem a conclusão, a resposta que nós estamos procurando no versículo 18. Por que então Jesus está falando que toda a autoridade foi dada a ele? Porque Jesus venceu, Deus pôs toda a autoridade de volta e irrestritamente na mão dele. Aleluia. Porque Jesus venceu, ele recebe de volta toda a autoridade, o exercício de toda a autoridade que ele sempre teve, como galardão pelo trabalho árduo que ele fez. Sobre isso você pode ler em Efésios 1, 19 e 20, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, em Apocalipse capítulo 5, onde nós lemos que ele está na sala de controle do universo. Nada acontece nesse mundo sem a vontade determinativa dele. Ele é o verbo, a palavra de Deus, tudo que existe, existe por ele. Tudo acontece debaixo da autoridade, da determinação, da vontade, do decreto, do querer dele. O que Jesus está dizendo nesse versículo que nós lemos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é: eu me humilhei, mas o Pai me exaltou.
O que Jesus está dizendo é: eu não sou mais o camponês da Galileia, agora eu sou o poderoso Filho de Deus. Eu não sou mais a ovelha que vai muda para o matadouro, eu sou agora o leão que avança sobre os seus inimigos e o destrói no seu poder. É isso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É uma autoridade restrita e universal. Porque ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele não é o Senhor só dos judeus. Ele não é o Senhor apenas de Israel. Ele é o Senhor das nações. Versículo 19. Quero convidar você a retornar ao texto e observar essa primeira palavra. Você já deve, ide. Está vendo aí? Versículo 19, ide. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: olha, irmão, nós temos que cumprir o ide de Jesus. Já ouviu? Jesus mandou você ir. Se você não for, você está em desobediência. Eu sei que parece que é isso que o texto está dizendo. Parece. Mas não é isso o que Jesus está ensinando. O ide, não é a palavra mais importante do versículo 19. Já eu te falo qual é a palavra mais importante nesse versículo. Enquanto isso, faz um exercício, tenta achar ela aí. Vê se você identifica qual é a palavra mais importante do versículo 19. Porque não é o ide. O ide é aqui praticamente um detalhe. Uma possível tradução seria indo, fazei discípulos. Entende a diferença? Parece sutil, mas é uma diferença importante. Vamos lá. Você que é casado, você vai entender isso na prática agora. Quer ver? Sua mulher, sua esposa, sua esposinha querida, crente, ela olha para você e fala assim: amor, nosso almoço de hoje vai ser um macarrão com molho de tomate fresco. Ela olha para você e diz assim: tomate bem maduro, compre tomate, eu preciso de tomate, bastante tomate, vai comprar tomate, ide e trazei tomate. Ao invés de ir e fazer discípulo, ela fala assim: ide e trazei tomate. Eu te pergunto, a ênfase aqui é ide ou é tomate? A ênfase é vai ou a ênfase é o tomate? A ênfase é o tomate. O ir é apenas um detalhe. O ir é apenas o meio que ele precisa para poder ter tomate em casa. Ela pode até dizer para ele: olha, toma cuidado, porque o caminho é perigoso, o trânsito está violento, mas isso não tira a ênfase sobre o tomate. Irmãos, a igreja de Jesus, ela participa da história da redenção. A história da igreja no mundo está em andamento. Enquanto a igreja anda, ela cumpre a ordem de Jesus. Então nós precisamos entender que o ID não é um programa de evangelização. O ID é um estilo de vida. Ou seja, enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você anda, enquanto você caminha, você cumpre a grande comissão de Jesus. Indo, enquanto você vai, faça discípulo. Mesmo se você não é oficialmente um missionário, você precisa ter uma vida missional. Você não precisa necessariamente ir para os países distantes. Você não precisa necessariamente montar uma agenda de evangelização.
você precisa viver como discípulo. O estilo de vida do discípulo é uma vida missional. Se você não evangeliza ninguém, você precisa ser evangelizado. Precisa se converter ao Senhor. Precisa ouvir o evangelho. Nós vamos falar de Jesus para você. Como dizia Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu te pergunto, nessa noite, gostaria que você refletisse sinceramente. Quando as pessoas olham para você, elas veem um discípulo de Jesus na frente delas? Quando as pessoas ouvem você, elas ouvem um discípulo de Jesus na frente dela? A sua existência histórica está registrada nesse mundo. Depois daqui nós continuamos existindo. Mas lá você não tem história. Você não tem tempo. A história é quando você olha para o passado daquilo que você viveu. Então o tempo todo nós estamos vivendo história, fazendo história. Nós não acreditamos na doutrina herética chamada aniquilacionismo, que depois que morremos tudo acaba e você vai ser aniquilado. Não, não mesmo. Mas quando você entra na terra, quando você entra nesse mundo, você faz história. Como que a sua história de entrada no mundo fica registrada? Certidão de nascimento. E quando você partir, quando o Senhor te chamar, o meu nome ouvirei, Jesus chamar. Quando o Senhor chamar você, certidão de óbito. A sua entrada e a sua saída desse mundo está historicamente registrada. Você já parou para pensar nisso? Isso significa que as suas ações e as suas interações com as pessoas e as coisas que estão ao seu redor são todas registradas e vão ser lembradas. O trabalho que você realizou, as coisas que você construiu, o estilo de vida que você levou, vão ficar registrados na sua história. E a pergunta é: qual a história as pessoas vão contar sobre você? Você já parou para pensar nisso? O que elas dirão? Qual o legado que você deixará para as próximas gerações? Para as próximas gerações? Eu gostaria que você refletisse profundamente nessa noite. Como é que os seus filhos vão se lembrar de você? Ah, minha mãe. Minha mãe era uma mulher carinhosa, uma mulher amorosa, uma mulher presente, amava profundamente as pessoas, uma mulher de oração. Eu quero ser igual à minha mãe, eu quero servir ao Deus da minha mãe. Cansei de surpreender minha mãe várias vezes, 3, 4 horas da madrugada, ajoelhada no sofá de casa, com a Bíblia nas mãos, orando ao Senhor. Essa é a lembrança que você vai deixar? Como sua esposa vai se lembrar de você? Ah, meu marido era um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, totalmente dedicado ao reino de Deus. Ele me tratava como uma rainha, me tratava muito melhor do que eu merecia. Parece que eu casei com Jesus. Como as pessoas vão se lembrar de você? Como alguém belicoso? Como alguém brigão, que caça confusão com todo mundo? O crente brigão na igreja, que você passa perto e lá vem irmão da confusão. Alguém que servia a todo mundo, ou alguém que vinha na igreja para todo mundo servir você? Como você será lembrado? Como alguém que honrava a Jesus em todas as suas ações? Ou como alguém
que as pessoas vão olhar e falar assim: rapaz, ele era crente. Quem diria? Nunca, ela era crente? Misericórdia. Terceiro lugar, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, ainda no versículo 19, para aquilo que realmente é a ênfase desse versículo. Não é o id. Eu disse para você ainda há pouco que não é o id. Aqui a ênfase é essa que está de azul. Fazei discípulos. Essa é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus não é ide, presta atenção nisso. A ordem de Jesus é fazei discípulos. A ordem que Jesus dá aqui, fazei discípulos. Porque o ide não é uma ordem. Na verdade, é indo, é batizando, é ensinando. A única ordem que ele dá aqui é fazei discípulo. Então preste muita atenção nisso. Porque enquanto você vai no caminho, indo, você precisa fazer discípulo. É isso que o Senhor está falando para você aqui nesse versículo e para mim. Lá no seu trabalho, já tem uns 3 discípulos lá, prontos para batizar, que você fez. Lá na escola, você está de olho na sua amiga, no seu amigo, que você já está conversando com ele há um tempo, e fez amizade, você procurando o espaço e o momento para evangelizá-lo. Você mudou de cidade, na cidade para onde você foi, você já está pensando em fazer discípulo? Você abriu um negócio e lá você vai ter discípulos para Jesus? Lembra que eu falei que é estilo de vida? Faz parte do estilo de vida dos discípulos fazer discípulos. Aí você fala assim: não, mas irmão, esse negócio de discipular é coisa do pastor. Esse negócio de discipular é coisa dos presbíteros da igreja. Não, discipular é função de todo crente. Discipular é a comissão de todo discípulo. Você é discípulo de Jesus? Então, fazer outros discípulos é a comissão de Jesus. Sabe por quê? Porque só um discípulo pode fazer outro discípulo. Jesus não transformou a sua vida? Pois é, só quem conhece a Cristo pode apresentá-lo aos outros. Somente quem foi salvo por Cristo pode dizer para o outro: Cristo salva! Somente quem foi mudado por Cristo pode dizer para o outro: Cristo muda! Somente quem foi perdoado por Cristo pode dizer para o outro: Cristo perdoa pecados, porque dentre todos os pecadores eu era o pior, mas Ele me lavou. Aleluia! Só pode aquele que foi tirado das trevas do engano, somente esse pode falar para alguém assim: olha, Jesus é a luz do mundo. Somente aquele que foi saciado por Jesus pode dizer para alguém com autoridade de quem evangeliza e de quem foi comissionado para a evangelização: Jesus sacia a sede, Ele é a água da vida. Somente quem foi alimentado por Ele pode dizer para o outro: Jesus é o pão da vida. Somente quem descansou o coração em Jesus pode olhar para o ímpio e dizer como Agostinho dizia: olha, o seu coração está aflito e você não vai encontrar descanso para o seu coração enquanto você não repousar em Jesus. Aleluia, aleluia. Essa é a essência do Evangelho. Jesus, Ele é o próprio Evangelho. Se você pregar um falso evangelho, você vai fazer falsos discípulos.
Não dá para fazer discípulos de verdade com o evangelho de mentira. Não dá para fazer verdadeiros discípulos com o evangelho centrado no homem. Deus é o centro do evangelho. O evangelho é o evangelho da glória de Deus. Não dá para fazer discípulos de verdade com mensagem de autoajuda. O evangelho é a ajuda do alto. É Deus vindo ao nosso encontro, é Deus intervindo na sua história, é Deus dizendo que te ama, não por causa, mas apesar de você. É Deus derramando a luz da verdade nas trevas do seu interior. É Deus fazendo uma intervenção cirúrgica, um transplante cardíaco espiritual. Ele tira aquele coração de pedra e dá um coração de carne. É isso a essência do evangelho verdadeiro. O evangelho que transforma pecadores perdidos em discípulos amados é o evangelho da cruz, que tem sido nos nossos dias substituído por um outro evangelho que, como disse Paulo, não é o evangelho. O evangelho de Jesus e a mensagem que nós devemos pregar ao pecador, a fim de fazermos discípulos, ainda é Mateus 17, 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho sem cruz não é evangelho. E não adianta oferecer uma cruz de veludo. Não adianta oferecer uma cruz com rodinhas para ficar mais fácil para carregar. Evangelho sem cruz diz para o pecador que ele não precisa abandonar os pecados dele totalmente. O evangelho sem cruz diz ao pecador que ele não precisa renunciar os seus desejos egoístas. O evangelho sem cruz não diz para o pecador que ele tem que entregar todas as áreas da vida dele para Jesus, porque Jesus não aceita a departamentalização das áreas da sua vida. Eu sou crente, mas meu braço não. Vem que tem. Você não pode servir a Jesus sem entregar toda a sua vida a Ele. Não dá para seguir Jesus sem entregar seu pensamento para Ele. Não, pensamento só, não tem problema não. Deixa eu olhar, deixa eu pensar. Olhar não tira pedaço. Já ouviu alguém falando assim? Não vou fazer nada não. Eu sou casado, não sou castrado. Não é isso que os ímpios dizem? Não vou entregar meu sentimento para Jesus não. Eu tenho aqui uma amargura. Tem uma pessoa que eu não consigo perdoar, e se para ser discípulo de Jesus, eu tenho que aprender a entregar meu sentimento a Jesus, e perdoar quem me ofendeu, não dá. Aí o falso evangelho, o falso pregador, o falso discipulador, diz para ele assim, não tem problema não. Jesus te aceita como você está, você vem como está e continua desse mesmo jeito aí, não tem problema nenhum. É o evangelho que você não tem que entregar as suas vontades para Ele. Você serve a Jesus, mas faz o que te dá na teia. Você segue a Jesus, mas você faz o que você quer. Um evangelho sem cruz, você não tem que entregar seu casamento para Ele. Eu já falei com meu marido, eu sou assim e eu não mudo. Não mudo mesmo. Se ele quiser, que ele vá procurar outra. Eu já falei para minha esposa. Quando ela me casou, eu já era esse ogro, esse cavalo que ela conheceu. Não vou mudar não. Da Rosa, nem pensar. Não faz meu estilo. Não entrega o casamento para Jesus. Não, o Senhor entrou no meu casamento, mas nas minhas finanças não. Time is money. Tempo é dinheiro. Que parar de trabalhar para vir no culto domingo? Eu não preciso trabalhar domingo, mas eu quero trabalhar domingo porque eu quero ter dinheiro. Meu Deus é o dinheiro. Tem gente que não entregou para o Senhor a sua saúde. Não, eu tenho uma doença, vim na igreja, fiz campanha lá nas igrejas, lá que tem campanha. E agora vim aqui, e se você não disser que Jesus vai me curar, não dá para mim.
O Evangelho Sem Cruz promete uma cura leviana. Nem que seja aquelas curas meia boca, né? Que a pessoa vai lá na frente, volta mancando, mas tem alguma coisa para ela não falar que não tem. No Evangelho Sem Cruz você não precisa sair do centro do seu coração. Você pode continuar lá. Você pode continuar sendo o Senhor de si mesmo. Você pode continuar se idolatrando, prestando culto para si, fazendo tudo que te agrada. O seu Deus sendo o seu próprio umbigo. Vivendo para realizar a sua vontade. No Evangelho Sem Cruz, cabe essa frase que as pessoas dizem: a vida é curta, a gente só tem uma vida, então tem mesmo é que aproveitar. No Evangelho Sem Cruz, cabe a frase que se tornou tão popular nos nossos dias: meu corpo, minhas regras. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Não vou me preocupar com o que essa sociedade hipócrita vai falar, não. Eu quero é ser feliz. Vou ficar com quem eu quiser, vou me relacionar com quem eu quiser. O corpo é meu. Diz para mim, você conhece pessoas assim? Porque essa é a condição de todo homem sem Cristo. Agora anota aí para você não esquecer. Para você ler amanhã, para você ler semana que vem, para você ler mês que vem. Quantas pessoas você pretende discipular esse ano? Quem que Deus está trazendo na sua mente, que você tem a oportunidade de discipular, mas você não tem feito? Quantas pessoas que você tem tido a oportunidade de falar de Jesus para elas, mas você não tem feito? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, como? Batizando-os. Bem, se você faz discípulo, você precisa integrar esses discípulos. A pessoa convertida precisa ser integrada na igreja. Como é que nós integramos as pessoas na igreja? Por meio do batismo. O que é o batismo? Batismo é o ritual de entrada. Quer dizer publicamente que agora você faz parte do corpo de Cristo. Batismo salva? Não. Não cremos que o batismo salva ninguém. Mas com o batismo, você está dizendo, olha, eu pertenço ao povo eu pertenço a essa comunidade. Mas que comunidade é essa? Ué, a comunidade da aliança. Aí alguém pergunta, mas que aliança é essa? Aí você fala, ué, você nunca leu a Bíblia não? A aliança que Deus fez com Abraão. O símbolo da aliança que Deus fez com Abraão era a circuncisão. Em Gênesis 17, versículo 24, nós lemos que Abraão foi circuncidado aos 99 anos. No versículo 25, nós lemos que Ismael foi batizado aos 13 anos. A partir desse momento, a circuncisão passa a ser feita em todos os meninos descendentes de Abraão. No 8º dia de vida, fez 8 dias, corta o pipi. Circuncisão. Irmãos, nós somos espiritualmente filhos de Abraão. O Senhor havia dito em Gênesis 12, 13, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por meio de Jesus, essa promessa se cumpre. E nós somos incluídos na aliança. Se você faz parte da aliança, então eu preciso dizer que você precisa ser circuncidado. Aí os irmãos já ficam preocupados, né? Falam assim, irmão, que papo é esse? Que conversa é essa? Misericórdia. Sim, você precisa ser espiritualmente circuncidado.
Para fazer parte da nova aliança, que é feita por meio de Cristo, você precisa ser circuncidado em Jesus. É isso que Paulo diz. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que Paulo diz. Nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Cristo. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, olha só, a Páscoa dos judeus é substituída pela ceia. Por isso nós ceiamos com frequência. E quanto mais, melhor. Calvino defendia a ceia toda semana. Se dependesse de mim, se depender algum dia, por mim a gente vai ter ceia na igreja toda semana. Pode ter certeza. A circuncisão, da mesma forma que o batismo, a Páscoa é substituída pela ceia, a circuncisão é substituída pelo batismo. Então, quando você é batizado, você está dizendo, eu faço parte da comunidade da aliança. Dou glória, ele volta. Quando seus filhos são batizados, você está dizendo assim, os meus filhos fazem parte da comunidade da aliança. Quinto ponto. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar. Veja que Jesus diz que é para ensinar a guardar. Aí você pergunta, guardar o quê? Está no texto? Tudo o que o Senhor ordenou. Eu pergunto, quantos crentes conhecem o que o Senhor ordenou de verdade? Quantos crentes conhecem com profundidade a história da redenção? Quantos crentes saberiam explicar? Nós estudamos isso semana passada na classe de novos membros. Se você perguntar para eles, eles vão saber. Eu jogando a bomba para eles. Quantos crentes sabem? Pergunta para um crente e fala assim, o que é a doutrina da justificação pela graça mediante a fé? Isso é a essência daquilo que a gente crê. É a essência do evangelho. Então, um discípulo verdadeiro, ele precisa guardar. Ele precisa ser ensinado a guardar. E é claro, o ensino aqui no texto não se trata apenas de doutrina. Não é apenas doutrinário, é ético. Tem guardar no sentido de praticar, de fazer. Não é apenas conhecer. Mas, uma pergunta que nos cabe: como você vai obedecer aquilo que você não conhece? Dá? Não é possível. Então, para você obedecer, para você guardar os mandamentos do Senhor, no sentido de obedecer, você precisa conhecer. A igreja não é chamada só para evangelizar, a igreja também é chamada para ensinar. Se a igreja evangeliza, mas os perdidos vêm e eles não recebem ensino, essa igreja não está cumprindo o seu chamado. Aqui na IP Zona Sul, sempre teve o foco do ensino, mas nesse ano, 2024, nós estamos focando como nunca antes toda a força, toda a energia e toda a organização para que nós tenhamos um ensino de excelência. Classe de novos membros, teve um irmão que disse lá para nós assim: irmãos, eu tenho muitos anos de crente, antigo de crente,
e eu nunca ouvi falar essas coisas que vocês falaram aqui. Você se lembra, Everton? E o que nós falamos é o básico, é o evangelho. Então isso é sinal que nós precisamos falar mais. Vamos começar nesse ano os pequenos grupos. E lá você vai ter a oportunidade de fazer discípulos, como o texto diz. Você vai convidar não convertidos para os pequenos grupos, não vai? Lá você vai ter a oportunidade de batizar discípulos. Imagina, começa um grupo lá na sua casa em abril, maio, junho, chega julho, você chega aqui na igreja e fala assim, olha, eu tenho 5 lá no meu grupo para batizar. Já pensou? É isso que Deus espera de você e de mim. É isso que Deus quer de nós. Você vai ter a oportunidade lá de ensinar os discípulos do Senhor a guardarem os mandamentos de Jesus. Ah, irmão, eu até sei o evangelho básico assim, mas para ensinar tem que ter profundidade. Ué, por isso que em março nós vamos começar a nossa nova EBD. Que não vai ser uma EBD comum, vai ser uma EBD turbinada, mega, power, ultra. Vai ser praticamente um seminário de teologia todo domingo de manhã. Nós vamos estudar as principais doutrinas da Bíblia com profundidade. Eu e o Everton temos a missão de explicar doutrinas profundas de uma forma que você entenda. Então é para todo mundo participar, só se você não quer conhecer a Bíblia com profundidade. É para todo mundo participar. A minha ideia, a minha intenção é conseguir explicar para uma criança o que você vai ouvir aqui. É conseguir explicar o que é a pessoa teantrópica para uma criança. E eu treino isso com os meus sobrinhos. Eles entendem, você vai entender, pode ter certeza. Você vai ter a oportunidade, você que quer de verdade, de aprofundar-se na Bíblia como nunca antes na sua vida. De ter um conhecimento sólido, de ter um conhecimento profundo, de ter um conhecimento de verdade, que vai fazer toda a diferença. Mas, para você falar assim, não, agora eu sou um grande teólogo, não. A teologia é serva, é para você servir a igreja, é para você pregar o evangelho para as pessoas com propriedade e com profundidade. Esse é o objetivo. E por fim, chegamos no versículo 20, uma história presencial. É bom saber que Jesus não nos acompanha remotamente. Hoje, na era do online, não é? Na era onde as pessoas acompanham tudo de longe, Jesus está nos acompanhando de perto. Enquanto nós vamos, Ele segue conosco de perto. É bom saber disso, não é? Veja o que diz o versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Veja, Jesus não disse assim, olha, eu estive convosco todos os dias, mas agora não estou mais. Jesus não está falando assim, olha, eu até estaria convosco todos os dias, mas o Pai está precisando de mim e não vai dar. Olha, eu estarei com vocês todo domingo, lá na igreja. A hora que você sair e for viver a sua vida lá fora, eu não garanto nada. Não. Estou convosco todos os dias. Aqui você tem um grande conforto. Essa palavra conforta você? Saber que Jesus está contigo todos os dias. Quantas vezes você compartilha a sua fé timidamente? Quantas vezes você fala de Jesus para os seus amigos timidamente? Quantas vezes você fala de Jesus para os seus vizinhos timidamente?
Quantas vezes você fala de Jesus para as autoridades, às vezes você encontra uma autoridade pública e você fala assim, eu estou diante de uma grande autoridade, e você fala para ela timidamente de Jesus, esquecendo-se que Jesus é a autoridade suprema, como nós vimos lá no versículo 18. E aquela autoridade só é autoridade porque foi constituída por Ele, senão não seria. Irmão, o Senhor está conosco. Sejamos ousados na nossa comissão, falemos mesmo, proclamemos não com boca miúda, mas a plenos pulmões. Quais requisitos você precisa ter para falar de Jesus? Você precisa ter um seminário de teologia com doutorado em trindade, em divindade? Não, você só precisa ser crente. Só isso. O que é necessário para você ir ao encontro das pessoas? O que você pode fazer para que haja conversão? A única coisa que você precisa fazer é pregar o Evangelho. Então, nessa noite eu quero te encorajar. Se você tem estado tímido, se você tem andado tímido, Jesus te chamou para pregar o Evangelho. E o que ele diz é encorajador. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não precisa ter medo, não precisa ter timidez. Ide e fazei discípulos. Eu confiro a vocês a minha autoridade. Eu sou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E eu dou autoridade para que vocês cheguem diante de todos os homens e digam, renda-se diante do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Renda-se a Ele. Renda-se ao senhorio de Cristo. Por que você anda tímido? Por que você anda calado e calada? Porque Jesus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes se torna difícil, sim. Mas isso é um empecilho? Não. Paulo tentava plantar a igreja em Corinto, e lá foi uma cidade difícil. Gente, esse relógio aqui está certo? Está certo, que bênção. De noite a gente prega, o tempo não passa. De manhã eu preguei correndo. Agora eu preguei, já estou quase terminando, viu? Mas ainda são 8h24, oh glória. Aleluia. Paulo, presta atenção nisso. Paulo tentava plantar uma igreja na difícil cidade de Corinto. Se você ler Atos capítulo 18, versículo 1, diz que Paulo foi até a cidade. No versículo 8, diz que Paulo ganhou pessoas para Cristo e as batizou. No versículo 11, Paulo ensina a palavra de Deus para elas. No versículo 9 e no versículo 10, a situação se complica. Fica difícil para Paulo. Como às vezes fica difícil para mim e para você. Mas Paulo recebe uma visita especial. O Senhor aparece para Paulo e diz, não temas, porquanto eu estou contigo. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, que maravilha saber que o Senhor está conosco. Nos primeiros séculos a igreja cresceu, não com cruzadas, não com conferências. Sabe como ela cresceu? Porque os vendedores anunciavam o evangelho para outros vendedores. Sabe como que ela cresceu? Com os soldados anunciando o evangelho para outros soldados. Sabe como a igreja cresceu? Com as donas de casa anunciando o evangelho para outras donas de casas. Cada um, homens, mulheres, crianças, idosos, transmitiam a fé em Jesus para outras pessoas. Então eu quero te encorajar nessa noite. Quero te encorajar, jovens, falem de Jesus para outros jovens que você conhece. Adolescentes, falem de Jesus para outros adolescentes que vocês conhecem. Homens, falem de Jesus para outros homens que vocês conhecem. Senhoras, irmãs, falem de Jesus para outras senhoras que vocês conhecem. Falem de Jesus. Eu quero terminar com algumas
perguntas para a sua reflexão. Você tem buscado ganhar pessoas para Cristo? Ou você já se esqueceu que essa é a sua comissão? A grande comissão que Jesus te deu. Você tem feito discípulo? Ou você não tem salgado, iluminado? A sua lâmpada está escondida debaixo do alqueire. Você entende que o chamado é para todo crente? Ou você está esperando o pastor, os presbíteros, os missionários fazerem discípulos? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? A moça da padaria ali não sabe quem é Jesus, talvez. Não sabe que tem igreja aqui, não sabe quem eu e você somos. O rapaz do posto de gasolina, esses dias alguém me falou que ele não sabe que tem igreja que está aqui em frente. Vamos lá, falar para ele. A pessoa que você encontra todo dia no ponto de ônibus, a pessoa que você encontra todo dia no seu serviço, a pessoa que você encontra todo dia no caminho, quando você está indo para a academia, para onde quer que seja. Olha quantas oportunidades o Senhor não tem te dado a você e a mim, e às vezes passa desapercebido diante de nós, e nós não damos conta que aquela pessoa que está diante de nós está caminhando a passos largos para o inferno. E nós não nos damos conta que aquela pessoa que está adiante de nós está em trevas, e nós temos a luz da vida para apresentar para ela. E nós não damos conta que aquela pessoa que está diante de nós está com fome, e nós temos o pão da vida para oferecer para ela. Coloque-se de pé, vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus querido, Senhor amado, o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos fez discípulos do Senhor. E a comissão do discípulo é fazer outros discípulos. Não dá, Senhor, para conhecer as tuas maravilhas e não proclamá-las ao mundo. Não dá, Senhor, para ser transformado pelo Senhor e não dizer ao outro que o Senhor transforma. Não dá, Senhor, para viver esse impacto, essa transformação, esse novo nascimento, esse rio de vida que flui do nosso interior, precisa jorrar para o outro também. Como a mulher samaritana logo foi anunciar a todos, assim também precisamos ser nós. Que o Teu Espírito Santo nos desperte nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo renove em nós a consciência da necessidade de nós sermos missionais, de nós cumprirmos o que o Senhor nos disse, que é ide, fazer discípulos, de cumprirmos esse chamamento, essa vocação, essa comissão, que é fazer discípulos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos desperta, nos fortalece, nos faça ver quem é o Cristo que nos comissiona, nos faça lembrar das credenciais daquele que nos comissiona. Aquele que nos comissiona e que decide fazer discípulo é aquele que tem autoridade sobre os mares e os ventos. Aquele que nos comissiona é aquele que tem autoridade sobre a morte, é aquele que tem autoridade sobre os demônios, é aquele diante de quem todo joelho no céu e na terra precisa se dobrar. Nós somos comissionados por aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Que essa verdade nos faça agir com ousadia na proclamação do Evangelho, Senhor. Que essa consciência nos faça indo fazer discípulos para o Teu reino, Senhor. Anunciando o Teu Evangelho, anunciando Jesus ao homem perdido. Nós te pedimos isso, no nome precioso do Teu Filho. Amém.